Imagine um barco feito de pedra, deslizando sem remos e sem velas sobre as águas negras e implacáveis do mar Mediterrâneo. Dentro dele, o corpo de um homem que ousou pedir um trono ao lado de Deus, mas recebeu, em troca, o fio frio de uma lâmina em Jerusalém. Porque entre os 12 escolhidos, o primeiro a cair foi justamente aquele que Jesus chamou de filho do trovão. Por que o mestre permitiu que a chama de Tiago fosse apagada tão cedo, enquanto outros viveram para ver o fim dos tempos? A resposta não está nos livros de história comuns, mas no segredo de um cálice que muitos aceitam com os lábios, mas poucos conseguem beber com a alma. Se você busca uma fé confortável e sem riscos, este relato não é para si. Mas se deseja entender o que acontece quando a fúria humana encontra o silêncio transformador de Deus, feche os olhos e ouça. O trovão de Tiago Maior está prestes a ressoar novamente. Antes de ser uma coluna da igreja ou o padroeiro de uma nação, havia apenas o sal, o suor e o cheiro de peixe nas margens de Betsaida. Tiago não era um místico de olhar sereno. Era um homem de sangue quente e mãos calejadas. Filho de Zebedeu e Salomé, ele fazia parte de uma linhagem de pescadores prósperos, homens que não temiam a tempestade, porque a própria tempestade habitava dentro deles. Quando Jesus passou por aquela margem e pronunciou as duas palavras que mudariam o eixo da história, segue-me, algo no espírito de Tiago reconheceu uma autoridade que transcendia os mares. Ele não deixou as redes por um impulso religioso passageiro. Ele as deixou porque o trovão humano reconheceu o Criador do raio. Jesus, conhecendo a intensidade vulcânica daqueles irmãos, deu a Tiago e João o nome de Boanerges, filhos do trovão. Não era um apelido carinhoso, era um aviso. Tiago era o tipo de homem que, diante da rejeição, estava pronto para invocar fogo do céu e reduzir aldeias inteiras a cinzas. Ele era impetuoso, denso e perigoso. Ele era a força bruta que precisava ser refinada pelo fogo da graça. Jesus não entregou os seus maiores segredos às multidões, nem mesmo aos 12 por igual. Ele formou um círculo de ferro, um trio de confiança absoluta, Pedro, Tiago e João. Somente este círculo íntimo foi autorizado a entrar no quarto onde a morte foi expulsa da filha de Jairo. Somente eles subiram ao topo do Monte Tabor para testemunhar o impossível. No topo daquela montanha, Tiago viu o véu da realidade ser rasgado. Ele contemplou o rosto de Cristo brilhar como o sol de meio-dia e as suas vestes tornarem-se de uma brancura que nenhum lavadeiro na terra poderia alcançar. Ele ouviu o diálogo eterno entre o Messias, Moisés e Elias, mas a glória, quando não é compreendida, torna-se um veneno para o ego. No esplendor do Tabor, Tiago queria construir tendas e morar na luz. Ele queria a vitória sem o custo. O que ele não sabia é que aquele brilho era apenas a preparação para a escuridão que viria. O homem que viu a transfiguração foi o mesmo que pouco tempo depois foi chamado para vigiar no Getsêmani. O filho do trovão, que ansiava pelo brilho divino, foi confrontado com o silêncio agoniante das oliveiras e o suor que se transformava em sangue. Ali ele compreendeu que, para reinar à direita do mestre, como a sua mãe audaciosamente pedira, ele teria de mergulhar no mesmo mar de agonia. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? A pergunta de Cristo ecoou nos séculos. Tiago, com a audácia de quem ainda não conhecia o peso da cruz, respondeu: podemos. Aquela palavra, pronunciada entre o orgulho e a ignorância, selou o seu destino eterno. Após o Pentecostes, quando o fogo do Espírito Santo transfigurou a sua fúria em zelo apostólico, Tiago tomou um caminho que o levaria ao fim do mundo. Enquanto outros se dividiam pelas rotas conhecidas da Judeia e da Samaria, Tiago partiu para o ocidente, para a Espanha, a terra que os romanos chamavam de Finisterre, onde a terra acaba e o mistério começa. Imagine o choque. O homem que conviveu com o Filho de Deus agora pregava em solo árido, enfrentando o silêncio, a resistência e a indiferença das tribos pagãs. Foram anos de trabalho exaustivo, com quase nenhum fruto visível. A tradição conta que, nas margens do rio Ebro, em Saragossa, Tiago chegou ao seu limite. O seu espírito estava quebrado, a sua voz rouca de tanto clamar no deserto. Foi no momento da sua maior fraqueza que o céu interveio. Maria, a mãe de Jesus, aparece ali sobre um pilar de mármore, uma aparição extraordinária de bilocação, pois ela ainda vivia em Jerusalém. Ela não trouxe promessas de sucesso imediato, mas o pilar da perseverança. Não temas, meu filho.
A fé que plantas aqui não morrerá. Tiago entendeu então que ser um apóstolo não era sobre colher os frutos, mas sobre ser o adubo que fertiliza a história de Deus. Ele não converteu nações em vida, ele preparou o solo com as suas próprias lágrimas. O regresso a Jerusalém, por volta do ano 44 DC, não foi para receber honrarias, mas para encontrar a espada. Herodes Agripa, um político sedento de aprovação e poder, viu no líder dos cristãos o alvo perfeito para consolidar o seu domínio. Tiago foi o escolhido para ser o exemplo. A Bíblia dedica-lhe apenas um versículo em Atos 12, mas o silêncio do texto esconde um heroísmo que arreia a alma. Tiago foi condenado à morte sem um julgamento justo, mas algo aconteceu no caminho para o patíbulo que a história oficial não conseguiu apagar. O guarda encarregado de o conduzir à execução ficou tão impactado pela paz sobrenatural que emanava do apóstolo, tão transfigurado pela ausência de medo naqueles olhos de trovão, que caiu de joelhos. No meio do caminho, o algoz tornou-se convertido. Eu também sou cristão, gritou o soldado. Tiago, tomado de compaixão, abraçou seu perseguidor e disse-lhe: a paz esteja contigo. Segundos depois, a lâmina caiu e os dois entraram juntos na eternidade. O filho do trovão pescou a sua última alma no próprio corredor da morte. Ele foi o primeiro dos 12 a beber o cálice até a última gota, provando que a coroa da vida é feita de espinhos antes de ser transformada em ouro. Mas o fogo de Tiago era demasiado vasto para ser contido numa sepultura em Jerusalém. A tradição relata que os seus discípulos, movidos por um impulso divino, levaram os seus restos mortais de volta para Galiza, a terra que ele tanto amou em silêncio. Durante séculos, o túmulo permaneceu oculto, velado pelas brumas do tempo, até que, no século IX, uma chuva de estrelas inexplicável guiou um eremita até um campo esquecido, Campus Stelle, Compostela, o Campo das Estrelas. Dali nasceu o Caminho de Santiago, uma veia espiritual que mantém o coração da humanidade a bater há mais de 1000 anos. Por que é que ainda hoje milhões de pessoas abandonam o conforto das suas casas para caminhar centenas de quilômetros sob o sol e a chuva? Elas caminham porque o trovão de Tiago ainda ecoa. Ele ensina que a vida é uma peregrinação da ambição para a rendição. O homem que queria ser o primeiro no reino de Deus. Entendeu? Finalmente. Que a verdadeira grandeza é ser o primeiro a servir, o primeiro a sofrer e o primeiro a amar sem reservas. Hoje, quando olhamos para a imagem de Santiago, vemos um guerreiro, um peregrino, um mártir, mas acima de tudo, vemos a prova de que Deus não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Se você sente que tem um temperamento difícil, se sente que o seu zelo é mal interpretado, ou se está exausto de pregar em desertos onde ninguém ouve, lembre-se de Tiago 1. Seu trovão não foi silenciado pela espada de Herodes. Ele foi apenas libertado para ressoar através de todos os séculos. O caminho de Santiago não termina na Catedral de Compostela. Ele começa dentro de você, no momento em que decide que o cálice do propósito vale mais do que o vinho da mediocridade. Você está pronto para deixar suas redes? Está pronto para responder sim, podemos, sabendo que o custo é tudo, mas a recompensa é o próprio Deus? O trovão ainda ressoa, ele ecoa cada vez que uma alma decide que a verdade é mais importante do que a segurança. Ele ecoa quando você se levanta das cinzas do desânimo para continuar a semear, mesmo sem ver a colheita. Tiago não é apenas um personagem de um livro antigo, ele é o espelho da sua alma inquieta que busca o infinito. O convite está feito, o pilar está erguido, as estrelas já estão a brilhar sobre o seu campo. Basta começar a caminhar. Se esta jornada profunda tocou o seu espírito, não saia daqui sem deixar a sua marca de fé. Escreva nos comentários: eu aceito o chamado, para que o céu saiba que há mais um filho do trovão pronto para a batalha. Partilhe este vídeo para que a luz de Compostela alcance os corações perdidos e subscreva o canal para continuar a desvendar os mistérios que transformam homens comuns em lendas eternas. Que o Senhor da Glória guie cada passo da sua peregrinação. Amém.